É, Agora, gente, eu vou falar sobre a metodologia que eu aplico no meu curso, que agora é aula de inglês, não é o uso com filmes e com seriados, tá bom? Agora é na aula, como é que vai funcionar dentro da aula. Além dessa pesquisa de campo que eu falei para vocês, então, como fica a parte oral e a pronúncia num curso online? A prática oral dentro desse curso, ela é feita de várias formas. Uma das formas é que tem ali na aula, já quando você entra, alguns exercícios orais que o aluno tem que ouvir, é, ouvir determinadas perguntas sobre o assunto que está estudando, e ele tem um tempinho ali para ele responder, dentro do tempo, da forma correta, aquilo que ele já aprendeu. Então, é uma brincadeira entre o celular e o próprio aluno. Ele ouve uma coisa, tem um tempinho que ele tem que responder. E ele tem que fazer isso tantas vezes até que ele consiga responder corretamente e dentro do tempo dado. Isso tudo ele vai usar o vocabulário que ele já aprendeu e também a estrutura da frase que ele já aprendeu. Mas isso vai forçar a mente dele a trabalhar dentro de um certo ritmo, dentro de um certo tempo. Aí, para contribuir com a fluência. Também existem alguns diálogos que são estudados. Tudo que a gente estuda da parte de gramática é baseado em cima de algum diálogo, não é gramática pura. Então você pega um diálogo como modelo, estuda aquele diálogo e depois você tem que gravar a sua voz interpretando esse diálogo, interpretando aquelas personagens falando e manda para mim pelo WhatsApp para eu conferir se a sua pronúncia está direitinho, a entonação, para eu te dar algum feedback no que você pode melhorar. Então, é dessa forma que eu faço no curso online a questão da pronúncia, gente. E funciona muito bem, viu? Funciona muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da fluência nos níveis iniciais, então, para a pessoa que nunca estudou inglês antes. O que essa pessoa pode esperar com relação à fluência? Vocês sabem que nós temos que aprender 4 habilidades quando estudamos inglês. Lembram disso? A fala, a escrita, a audição e a leitura. São essas 4 habilidades desenvolvidas. E elas sempre andam junto, gente. Elas sempre andam junto. Então, se você está aprendendo algum determinado contexto, você vai escrever dentro daquele contexto, ler dentro daquele contexto, falar e ouvir coisas relacionadas ao contexto que você está usando. O que eu quero dizer com isso, gente? Pense assim, se você está aprendendo sobre comida, você está aprendendo ali os vários nomes das comidas, frutas e alimentos, enfim. Esse é o tema da aula naquele período ali, naquele módulo, tá? Então você vai ficar várias aulas aprendendo sobre isso. Não adianta você querer falar sobre futebol, né? Ou sobre política, porque não é o assunto daquela aula. Então, naquela aula você vai desenvolver a fala, a escrita, a audição, o vocabulário, a estrutura da língua necessária para você dominar aquele assunto dentro daquele módulo, que é o quê? Comida. Dessa vez é isso. Num outro módulo, vai ter outro assunto, outro contexto, e aí você vai desenvolver também a fluência dentro daquele outro contexto. Então, não adianta você estar aprendendo uma coisa e querer falar sobre outra, vocês entendem isso? Por que não faz sentido isso? Pense se não fosse oralmente, por exemplo, se fosse alguma coisa por escrito. O professor ensina para você todo o vocabulário referente a comidas, as estruturas da língua que você vai usar para falar sobre comida e manda você fazer uma redação, por exemplo, sobre o que você fez no fim de semana passado, né? Ou sobre outro assunto qualquer que não seja comida. Não, não é assim que funciona. As coisas têm que ser aprendidas relacionadas dentro de um contexto. Então, cada módulo é baseado em um tópico que vai ser estudado. O vocabulário dentro daquele tópico, a estrutura gramatical necessária para você conseguir falar sobre aquele assunto. Você vai fazer exercícios escritos dentro desse contexto e a sua fluência vai ser desenvolvida dentro deste contexto. E assim você vai cada vez mais aprendendo, né? Outra coisa que tem também que trabalha a parte da fluência, a parte da oral no curso online,
é que tem alguns trabalhos que podem ser feitos em duplas para criação de diálogos. Essa parte de criação é depois, no final de cada módulo, quando você já aprendeu o vocabulário necessário para aquilo e já aprendeu a estrutura da língua. Então, para fechar ali cada módulo, você tem condição já de criar um diálogo sobre aquele assunto, aquele contexto que está sendo trabalhado ali naquela situação. Para cada módulo, que mais ou menos dura em torno de um mês ali, a média, né, dos alunos fazerem em um mês, existe um desafio no final de cada módulo, onde o aluno vai ter que juntar todo o conhecimento que ele teve ali nas aulas durante esse mês todo, e ele vai ter que solucionar uma situação prática que vai ser proposta para ele. O próprio aluno, então, vai perceber se ele aprendeu o conteúdo, se ele conseguir cumprir com esse desafio. E o nível de dificuldade ou facilidade que ele vai encontrar nesse momento vai fazer ele perceber se ele aprendeu mesmo o conteúdo ou não, né? Porque para que você aprende alguma coisa? Para conseguir usar. Chega no final do módulo, você tem que conseguir usar, tá bom? Falando aqui sobre algumas coisas que você pode estar fazendo errado e atrapalham um pouquinho o seu caminho aí no aprendizado. Então, como eu já mencionei até aqui, estudar apenas no curso. Isso é uma coisa, gente, que engana muito você. Se você estuda inglês apenas ali na aula, fecha o livro e só vai abrir de novo na outra aula, você vai demorar muito tempo para conseguir aprender inglês. Ou qualquer língua, né? Qualquer idioma. O idioma não é assim que funciona. Você tem que colocar na sua vida de modo prático de alguma maneira. Outra coisa que atrapalha muito é você ter medo de errar ou ter vergonha da maneira como você fala. Isso é muito comum, especialmente quando as pessoas vão aprender depois de adultas. Esse medo parece que vira um monstro, né? Eu tenho muitos alunos que têm trauma de ter aprendido inglês, que têm medo. Isso na vida adulta, eu acho que é comum, tá bom? Mas você tem que saber que você está ali para aprender. E você não tem como aprender se você não tentar, não errar, né? Não participar das atividades de uma forma ativa. Então tem que errar mesmo, gente. Não pode ter vergonha nem medo. Isso aí faz parte, tá bom? Outra coisa que você pode estar fazendo errado: fazer exercícios de repetição, apenas uma repetição igual um papagaio. Ouve uma coisa, repete. Ouve uma coisa, repete. Esse tipo de atividade não traz muito benefício, quase que não muda nada. Eu vou falar melhor para vocês daqui a pouquinho como é que eu vejo que a repetição deve ser feita, tá bom? Já já eu mudo de tópico aqui e eu mostro para vocês como é que eu trabalho com a repetição. A repetição é importante, sim, é fundamental, necessária, mas ela tem um jeitinho certo para a gente fazer. Já já eu comento mais sobre isso. O que mais? O que você pode estar fazendo de errado aí? Uma outra coisa é que você pode estar usando apenas uma das habilidades. Lembra das 4 habilidades que eu sempre falo? Escrita, leitura, fala e audição. O que acontece? Muitas vezes o aluno acha que tem uma dificuldade em uma das habilidades, ele percebe que talvez ouvir seja muito difícil, então ele se agarra na leitura. E aí ele percebe que a leitura flui muito bem e ele fica ali sempre com aquela muleta de ter que ver as coisas por escrito para conseguir entender. Não sei se isso acontece com algum de vocês. Será? Então, isso é uma questão que não é que seja que atrapalha, mas ela engana você um pouquinho, né? Você acha que você está evoluindo, mas você está evoluindo apenas em uma das habilidades, enquanto que as outras você vai negligenciando por ter certa dificuldade. Então é necessário ter estratégias, ter oportunidades de usar todas as suas habilidades, ok? Agora, uma coisa que é terrível, terrível, terrível mesmo é você se comparar com os outros. Eu acho que é inevitável o adulto fazer isso, né? Ele vê que o fulano aprendeu em tanto tempo, o outro ali em tanto tempo, e ele começa a se cobrar. Poxa, eu não tô
igual as outras pessoas. Então, tanto com relação ao tempo de aprendizado, quanto com relação à qualidade, né. Então, gente, por favor, não se compare com ninguém, tá. Cada um aprende no seu tempo, cada um sabe o tamanho do esforço que está fazendo também para conseguir aprender aquilo, né. Alguns já têm uma bagagem um pouquinho maior, outros não, então não tem como se comparar ninguém com ninguém. Essas são as coisas que eu acho, assim, que atrapalham muito na hora de você aprender um novo idioma, tá bom?